Começando a gravação do Corrida On Demand de número 78. Começando em 3, 2, 1. É isso aí, jovenzinhos e jovenzinhas. Está começando o podcast Corrida On Demand de número 78. Brasil! Não vou pra esquecer, pra viver. Cada passo é um grito de que eu posso vencer. O asfalto quente me mostra quem eu sou. Sem pressão, sem limite, o jogo começou. Se o mundo pesa, eu vou acelerar. Na batida do coração, ninguém vai me parar. Liberdade no vento, fé no instante. Correndo sem medo. Corrida On On Demand. Corre, acredita, não perde a fé. A vida é agora, só depende de você. É isso aí, meu jovem, só depende de você. Respira, sorri, deixa o tempo correr. Na trilha da vida eu escolho viver. Yeah, yeah, yeah. É isso aí, meu jovem, como é que você tá, hein? Você tá bonzinho? Tava com saudade de ouvir o Corrida On Demand? Eu espero que sim, hein? Porque voltamos. Entre tropeços e vitórias eu sigo na missão. Cada quilômetro escrito na palma da mão. O suor é prova, a conquista é real. Não tem caminho fácil, só treino brutal. Se a mente trava eu vou insistir, porque no corre da vida eu nasci pra evoluir. Na pista, na rua, no som constante, minha vibe é corrida. Corrida On Demand. Corre, acredita, não perde a fé. A vida é agora, só depende de você. Corrida On Demand. Respira, sorri, deixa o tempo correr. Na trilha da vida eu escolho viver. Não importa se é 5, 10 ou 42. O que vale é o que você carrega dentro de você. Quem corre sabe, irmão, não é só sobre o fim da linha. É isso aí. sobre cada passo que te ensina. É isso aí, 1 quilômetro de cada vez, meu jovem. Como é que você tá? Eu tava com saudade de gravar. Meu jovem. Que delícia, tamo junto. Corre, acredita, não perde a fé. A vida é agora, só depende de você. Respira, sorri, deixa o tempo correr. Na trilha da vida eu escolho viver. E pra quem tava com saudade... É isso aí, meu jovem. Salve, jovenzinhos e jovenzinhas. Está começando mais um Corrida On Demand. Brasil! Sejam todos bem-vindos. Cadê as palmas? Pra quem tava com saudade dessa versão também, palmas. É isso aí, programa de número 78, pra quem não me conhece. Muito prazer, meu nome é Thiago, o seu anfitrião, e esse é o podcast Corrida On Demand. A ideia é se divertir, falar de corrida. A gente já tem mais de 77 episódios, como eu disse, esse é o 78, então se esse é o seu primeiro, né? Seja bem-vindo, eu espero que você goste. A minha intenção é falar de corrida de um jeito divertido, leve, descontraído e bem diferente, como deu pra perceber já nessa abertura do programa, né? Fazia um tempão que a gente não gravava e eu tô feliz demais de estar aqui gravando e contando um pouquinho, né, do que tem acontecido durante todo esse ano de 2025, porque dessa ausência. Pra quem tá chegando agora e não sabe, eu vou fazer uma pincelada sobre o que aconteceu rapidinho, pra você ficar por dentro, mas você pode ouvir os outros 77 episódios que tem pra trás aí, pra você poder conhecer um pouquinho mais dessa história, tá bom? Então deixa eu já dar um salve pra quem tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio de podcast. Obrigado pela sua audiência. Saiba que esse programa também acontece na versão em vídeo, então se você quiser acompanhar a versão em vídeo, fica à vontade. Nós estamos no YouTube ou no Spotify também em vídeo, beleza? Mas se você acompanha aqui em vídeo, já sabe, você pode se inscrever no canal do Corrida On Demand aí no seu aplicativo, seja no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, que mais? Eu tô esquecendo algum, Amazon Music, Podcast Addict, Deezer, enfim, qual aplicativo de podcast que você tá escutando aí, clique em inscrever para você receber todas as notificações do podcast, beleza? E também você pode fazer o mesmo no YouTube para acompanhar não só o podcast, mas os vídeos que a gente solta por lá, tá? E tem também o nosso Instagram, que é o
Corrida On Demand, tá certo? Então já segue lá no Instagram. Eu tô tentando fazer um TikTok, não consegui ainda. Já tivemos uma conta lá, não existe mais, mas em 2026, quem sabe a gente apareça também lá no TikTok. Então, qualquer coisa é só procurar nas redes sociais aí por Corrida On Demand, beleza? Bom, é isso. Nesse programa eu quero atualizar um pouquinho, né? Como eu disse, falar um pouquinho do que aconteceu nesse ano de 2025. Para quem não sabe, eu estou na faculdade de Educação Física e entrou uma demanda de estágios e eu comecei a trabalhar demais e foi por isso que nós fizemos essa pausa nas gravações do podcast. Alguns meses atrás, eu voltei a participar de algumas provas e aí eu comecei a registrar algumas coisas desses eventos, treinos também que eu fui fazendo. Então, tem voltado a chegar conteúdo no YouTube. Para você que está ouvindo então só a versão em podcast, depois se inscreve lá no nosso YouTube, tem um link aqui na descrição do episódio para você poder se inscrever no canal e receber também tudo que a gente tem feito em questão de treinamento, que eu tenho compartilhado, as coisas que eu tenho aprendido na faculdade de Educação Física, eu tô compartilhando também sempre que possível lá no canal. Então é um conteúdo bem bacana para você que gosta de corrida de rua, gosta de ouvir falar sobre atividade física. Se inscreve no YouTube que também tem muito conteúdo lá que não vem aqui para a versão em podcast, tá? E para você que tá assistindo essa versão do podcast no YouTube, vai para as plataformas de podcast também, porque vai ter conteúdo que só vai cair na versão em áudio, que não vai vir aqui pro YouTube, tá? Então, por isso que é importante você tá conectado com a gente aí em todas as plataformas para não perder nenhum conteúdo, beleza? Ah, Thiago, mas por que você faz isso? Porque cada plataforma tem o seu jeito de comunicação e a gente tenta se adequar a todas elas. Beleza? Então esse é o primeiro recado, foi por isso que o podcast ficou aí parado por um bom tempo, né? Por meses aí, hora sai um episódio, hora não saía, hora saía outro, né? As entrevistas, faz tempo que a gente não faz uma entrevista. A última entrevista que nós fizemos foi com a Aline Palharim, se eu não estiver enganado, o episódio 76. Antes teve também com o professor Victor, do Mestres da Corrida. Então, faz tempo que a gente não faz um bate-papo. Vamos voltar a fazer, então em breve aguarde. Por isso que é importante você estar conectado no Instagram, no YouTube, nas plataformas de podcast, para você não perder nenhuma dessas informações, beleza? Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que o nosso site corridaondemand.com.br no momento está fora do ar. Eu tô trabalhando para poder voltar a ter mais informações ali, voltar a divulgar as provas. Então tem vídeo no YouTube que fala para você ir lá, tem episódios que no nosso podcast que fala para você ir no YouTube, lá no nosso site, que lá vai ter as informações, mas o site não tá no ar, beleza? Em breve ele volta e quando ele voltar eu vou atualizar o site de novo e eu atualizo todas as publicações, beleza? Então o site também não tá no ar. Outro aviso importante eu preciso deixar pra vocês, beleza? Bom, é isso. Agora bora falar do que vai acontecer daqui pra frente, né? E pra isso a gente troca a trilha pra entrar nesse clima de 2025/2026. Bom, o programa 78 tá indo pro ar ainda no mês de novembro, né? O último dia do mês de novembro, dia 30 de novembro, para falar que dezembro vai começar e dezembro vem aí as últimas provas que eu vou estar participando. Por exemplo, as agendas, né, que a gente tem aí para participar de corridas aí. Temos a corrida Sargento Gonzaguinha, aqui em São Paulo. É uma corrida de 15 km, bem bacana. Muitos usam essa corrida para fazer um pré-treino, um último longão, vamos dizer assim, que antecede a São Silvestre, né? Então é uma corrida muito bacana. A história, eu quero gravar um programa para falar da história dessa corrida, né, da Sargento Gonzaguinha, por que tem esse nome, enfim. Eu vou estar preparando esse conteúdo para trazer para você, então fica ligado aqui no feed do Corrida On Demand. E essa corrida, ela acontece na Zona Sul de São Paulo e a data dela é dia 14 de dezembro. Então no dia 14 de dezembro a gente vai ter a corrida Gonzaguinha para estar participando. Depois eu vou estar na Tricolor Run. O Sargento Gonzaguinha de novo é uma distância de 15 km, tá? A Tricolor Run acontece dia 20 de dezembro, um sabadão à noite. E aí a corrida lá é de 10 km, tá? Normalmente as edições da Tricolor Run, para quem já conhece essa prova, sabe que ela acontece em duas edições, uma em julho e outra em dezembro, ou novembro, dezembro, final de novembro, já aconteceu em novembro também. E normalmente a segunda edição ela acaba sendo pela manhã, né? Um sábado de noite e depois domingo pela manhã. Mas essa edição
da Tricolor One, ela vai acontecer à noite, tá? Não sei se é por... Não acredito que seja por questões de calendário de futebol, não sei se é por questões climáticas, mas enfim, ela vai acontecer no período da noite e nós estaremos lá para mostrar um pouquinho de como é essa corrida. Fiz já o ano passado um vídeo falando sobre o percurso dessa prova numa edição que aconteceu domingo pela manhã. A primeira edição desse ano eu não consegui participar, então eu vou estar cobrindo aí essa prova aí no dia 20 de dezembro, tá? E a ideia é fazer uma live falando sobre, ou gravar um vídeo mesmo falando sobre o percurso da Tricolor One. Se você vai nessa prova, nunca foi, se você já fez, já deixa o seu comentário aqui. Se você já fez, comenta aí os trechos mais difíceis que você acha dessa prova. Eu tenho os meus, vou falar no próximo programa e vou destacar já falei alguma coisa nessa última live que eu fiz mostrando o percurso da prova. Dá uma vasculhada lá no YouTube, que tem, eu não lembro se tá no Spotify, tá? Vai no YouTube e procura lá Tricolor One, você acha o vídeo onde eu mostro o percurso. Então, normalmente é o mesmo, não muda, apesar que tá tendo algumas obras ali perto do Morumbi, então não sei se isso vai afetar o percurso da prova, tá? Mas eu vou confirmar isso certinho e vou trazer aqui no Corrida On Demand para você poder acompanhar e aí já se preparar para esse percurso. O que eu posso adiantar para você que vai fazer a Tricolor One dia 20 de dezembro, se prepare para subir uma boa rampa. Aquela rampa ali da Giovanni Gronk é muito difícil. Para quem faz 5 km, passa por ela uma vez só. Lembrando que você sobe e desce, sobe e desce. É isso aí que você ouviu. Você vai e volta por ela. E para quem vai fazer 10 km, se prepare para pegar ela 2 vezes. Então, a minha sugestão já nesse programa é guarde fôlego para a segunda volta, para quem vai fazer os 10 km junto comigo. E se a gente se vê lá, bora trocar uma ideia, bora fazer um vídeo junto lá. Fechou? E depois, claro, temos a nossa queridinha São Silvestre. Queridinhas para uns, motivo de tristeza, para outros, motivo de revolta. São Silvestre que ela tá deixando muito a desejar nessa 100ª edição, né? A questão das 50 mil vagas, a forma como foi estipulado o processo de vendas, depois aquelas 5 mil vagas que foram sorteadas e que até esse presente momento teve a terceira chamada e não tinha sido completada nessas 5 mil inscrições. Descobriram algumas falhas aí no processo, né? Vários e-mails com o mesmo CPF, enfim. Teve algumas coisas chatas aí, eu não vou dizer tudo porque eu não tenho todas as informações, mas a gente sabe que aconteceu algumas coisas nesse sentido. E enfim, é uma pena porque a 100ª edição da Corrida de São Silvestre poderia ser mais histórica ou histórica de um jeito diferente, mas enfim, vamos torcer para que a prova seja legal, seja especial. Eu vou estar lá com meu pai, com a minha irmã, com meu cunhado, enfim, vai estar uma galera boa lá, então vamos procurar se divertir, curtir esse dia especial, mas a gente sabe que para outras pessoas tá sendo uma corrida que infelizmente não vai ser lembrada como nós gostaríamos, né? Aquela 100ª edição tão especial, tão aguardada, na verdade, pelo menos nas rodas de corredores aí que a gente sempre tá trocando uma ideia, tá falando sobre corrida de rua. Esse número, a 100ª da São Silvestre, tinha aquele sabor especial, né? Não vai deixar de ser especial devido aos problemas que aconteceram, né, nesse ano, mas poderia ser mais especial ainda para quem é corredor, para os organizadores, né, para quem ama a corrida de rua, para São Paulo, né, para o Brasil, que tem essa prova tão icônica que acontece no dia 31 de dezembro. E eu aproveito para perguntar, você conseguiu fazer a sua inscrição? Você conseguiu pelo sorteio, pelo menos? Ou você tá na fila esperando, né, ainda? Não sei se vai ter uma 4ª chamada ou não, mas você tá esperando o seu número da sorte ainda? Comenta no Spotify, comenta no YouTube, comenta lá no nosso Instagram. Eu quero saber se você que tá ouvindo a gente conseguiu ou não, se você estará ou não na São Silvestre. Eu digo estará, né, no futuro, porque, né, não sei quando você vai estar escutando, mas comenta aí se você foi, se você tá ouvindo depois da São Silvestre, já é 2026, 2027, sei lá que ano que você tá escutando esse programa, comenta aí se você foi
Vamos trocar essa ideia. E por que eu tô falando pra vocês comentarem? Porque vai ter um programa falando só pra responder os comentários, ou talvez no próximo programa eu já coloque os comentários aqui na edição. Então vai ser legal pra caramba saber qual a sua opinião, se você vai, se você não vai, citar o seu nome aqui. E é isso, tá? O Corrida Onde Mente tá voltando e o seu apoio, a sua audiência, né, o seu compartilhar aí nos grupos de corrida é muito importante pra gente. Então, já pega esse conteúdo aqui, compartilha no seu grupo de WhatsApp de corrida, né, no grupo da família, grupo do condomínio, joga lá. Fala só, galera, o Corrida Onde Mente voltou e tá muito legal, bora apoiar. É mais um canal falando sobre corrida de rua. A gente rala aqui pra poder conseguir fazer esse projeto acontecer de verdade, do jeito que a gente gosta. Então, a sua opinião, o seu engajamento, a sua ajuda, ela é de total importância, tá? Então é isso. Já coloca aí se inscrever no canal, no YouTube, no Spotify, no seu aplicativo de podcast, tá bom? Se você tá ouvindo pelo Spotify, deixa um comentário aí sobre o programa, sobre temas, vai ser legal demais ouvir a sua opinião. E aí no próximo episódio a gente volta já falando sobre isso daí, beleza? Bom, então pra fechar esse ano é isso. Recapitulando, dia 14 de dezembro, Corrida Sargento Gonzaguinha. Depois, dia 20 de dezembro, Tricolor One e São Silvestre no final do ano. E é claro que dia 31 de dezembro tem também aniversário de 2 anos do Corrida Onde Mente. Cadê as palmas? Aí! 2 anos de Corrida Onde Mente. Pra quem se lembra, o ano passado, eu e o André, nós fizemos uma baita de uma festa lá na São Silvestre. Foi muito legal. Tem vídeo no canal pra você poder conferir como que foi a nossa festa de 1 ano do Corrida Onde Mente. Foi muito especial. Tem vídeo pra você poder assistir, tá bom? Então procura lá no YouTube, aniversário do Corrida Onde Mente de 1 ano. Melhor, eu tô gravando esse programa e eu não coloquei o link na descrição. Vou colocar, então, você que tá assistindo, o link tá aí. Já clica lá pra assistir depois que terminar o podcast, tá? Depois que terminar o podcast, você clica aí na descrição pra você poder assistir como foi esse nosso primeiro aniversário correndo a São Silvestre, beleza? É isso aí, meus jovens. Bora falar então do que vai acontecer em 2026. Bom, pra quem tá acompanhando no Instagram já sabe que eu tô num novo projeto, que é as 2 maratonas em 2026. E eu já tô nesse ciclo de treinamento e esse programa também nasceu para poder falar um pouquinho desse processo, né? Eu me inscrevi em 2 maratonas. Maratona Internacional de São Paulo, que acontece no dia 12 de abril de 2026, e também na SP City, de novo, dia 26 de julho de 2026. Bom, por que refazer a SP City, né? Eu tive a minha primeira experiência com a SP City, foi muito legal, foi muito mágico. Eu tive a companhia de 2 grandes amigos no percurso, que foi o Everaldo e o Adriano Cobaia. Prometeram que estariam comigo lá na gravação do podcast do Transpira, Respira, Inspira, que surgiu um livro, depois eu volto para falar aqui sobre isso, mas temos um livro falando sobre corrida de rua. Não tá aqui, não tá aqui, tá ali na minha ali, para quem tá em áudio não tá vendo, mas atrás de mim tem uma pequena biblioteca, né, um armário ali onde tem alguns livros, e no próximo programa eu posso até trazer aqui esse livro para falar sobre ele também. Mas eles prometeram, quando nós estávamos no processo de produção desse livro, estariam comigo nessa minha primeira maratona, e cumpriram, tiveram lá, foi muito especial. Tem vídeo também sobre essa primeira maratona, vou deixar na descrição do podcast para você poder assistir também depois, combinado? Então você que tá só escutando, saiba que na descrição do programa tem também o link dessa minha primeira maratona, que aconteceu agora em 2025, que foi muito especial. E eu tenho o hábito, né, de, pelo menos naquelas provas que são mais especiais, que tem algum sentimento especial, de voltar. Só uma que eu não consegui. Não sei se você tem essas manias também de voltar em alguma prova especial. Enfim, eu tenho. Eu não consegui voltar na minha primeira prova, que eu fiz os 5 km ainda. Eu não consegui voltar para fazer os 5 km lá, que foi na prova da UCEL em Santo André, 2022 foi o ano. Então eu não consegui refazer essa prova ainda. Preciso fazer, quem sabe em 2026 eu consiga refazer ela.
Mas eu fiz isso na minha primeira meia maratona em Itaquera. Ano passado eu voltei, refiz ela, foi muito especial voltar a fazer essa prova. Num tempo, óbvio, a gente sempre busca o RP nas provas. Foi muito legal, consegui fazer um tempo bem bacana também. Esse ano eu vou voltar para fazer essa prova de novo, já vou falar dela. E então eu tenho esse negócio comigo de refazer algumas provas. Então, por isso que eu vou refazer a SP City esse ano de 2026, né, para curtir essa experiência de novo, relembrar de como foi a primeira prova. Pode ser coisa de maluco, mas corredor não é normal, né? Convenhamos que corredor, minha gente, corredor não é normal. Não é normal. Então, eu vou voltar lá para poder fazer essa prova e eu vou compartilhar todo esse processo que já está acontecendo, né? Mas antes dela, vai ter a Maratona Internacional de São Paulo, que acontece no dia 12 de abril. E eu já tô nessa preparação dela e é sobre isso que eu quero falar agora. Eu decidi fazer uma preparação de 20 semanas. Então, ela começou agora no dia 23 de novembro de 2025. Então vai ser um processo de 20 semanas. E eu vou compartilhar essa informação com vocês de como foi essa minha primeira semana. Deixa eu só abrir a tela aqui. Eu vou abrir... Cadê? Treinos aqui. Vamos abrir aqui a tela do Garmin, que é por onde eu registro os meus treinos. Eu tô lá no Strava também, gente, mas eu parei um pouco de usar o Strava. Preciso voltar lá, mas pelo Garmin fica mais fácil. Como eu disse, comecei então os treinamentos na semana do dia 23 domingo. Meu primeiro treino foi na segunda-feira. Eu fiz um treino de tiro, 10 tiros de 200 metros. Foi bem bacana, fazia um tempão, gente, que eu não fazia treino de tiro. E quando a gente volta a fazer treino de tiro, é uma luta, né? Por mais que você já entenda como é o treino de tiro, mas foi difícil, não foi fácil não, tá? Depois, no dia 26 de novembro, mais conhecido como meu aniversário, eu fiz um treino livre. Meu pai veio correr comigo, tem um Reels lá no Instagram, mostrando eu e meu pai correndo, ficou muito legal também. Então vai lá no Instagram pra você conferir como é que foi esse Reels aí que eu fiz com meu pai, correndo 5 km com meu pai. Foi muito especial. Então eu fiz esse treino aí na quarta-feira, dia 26. Quinta-feira, dia 27, mais conhecido como o aniversário da minha irmã. Eu fiz também um outro treino, mas agora de 15 km, já voltando pro meu planejamento, pra minha planilha de corrida. Foi um fartlek de 15 km. Então, nesse fartlek eu dividi ele em 3 etapas, 5 km num ritmo, depois 5 um pouco mais forte, depois 5 km um pouquinho mais lento. Eu procurei dividir nessa parte, porque como eu estou voltando aos treinamentos, é importante a gente voltar com um pouquinho mais calmo, né? Um pouquinho. Não adianta a gente querer dar uma de doido, né? Querer voltar a fazer o volume que eu fazia lá no começo do ano ou no final do ano passado, quando eu fiz a minha maratona de Sorocaba, que eu tava mais preparado, eu tava com uma rodagem um pouco maior. Não adianta. Quando você tá numa sequência de treinamento, de repente você precisa dar uma pausa por um determinado tempo, tente não voltar com volume alto como você estava antes. É mais por questão de cuidados com o seu corpo mesmo, tá? Seu corpo precisa reacostumar com aquele processo todo, com aquela intensidade de volume. Então, foi por essa questão que eu decidi voltar um pouquinho mais lento, um pouquinho mais devagar, né? Um passinho de cada vez, sem pressa. A ideia do cronômetro sempre foi curtir cada prova, curtir cada treino, sem pressão. Então, esses 15 quilômetros eu dividi, né, em 3 etapas aí, e foi dessa forma, e foi muito legal, viu? Foi cansativo, mas foi muito legal também. E no sabadão, teve um longo aí de 18 quilômetros lá no Parque Max Pfeffer, em Suzano. Foi muito legal também. Não foi fácil fazer 18 quilômetros, óbvio, né? Teve muita variação de ritmo. Então, enfim, foi muito legal. E essa foi a minha primeira semana de retorno aos treinos, iniciando, né, esse ciclo da Maratona Internacional de São Paulo. Até lá, vai ter algumas outras provas? Vai ter algumas outras provas, né? Essas provas que já vão acontecer nesse mês, já vão entrar nesse meu ciclo da maratona.
Então nesse primeiro mês eu tô colocando mais ou menos um ciclo de base, né? Dezembro e praticamente janeiro, um ciclo de base onde eu vou maneirar essa quilometragem. E aí em fevereiro e março a gente começa a subir, depois desce para fazer o polimento, para em abril tá pronto para fazer essa maratona. E eu vou fazer essa série, né? Vou compartilhar com vocês o que aconteceu, o que foi interessante nos treinos e enfim, aí qualquer dúvida que você tenha, pode mandar no direct lá do Instagram, Corrida On Demand. Você pode mandar, pode deixar no Spotify, pode deixar no YouTube, que eu vou anotar e vou responder sempre para vocês aqui no programa. E vou trazer também, vou abrir algumas caixinhas no Instagram pra gente poder trocar uma ideia por lá também, beleza? Então, de novo, você tá chegando agora, não conhece o Corrida On Demand, já acompanha aí em todas as plataformas, YouTube, Spotify, aplicativos de podcast, vai pro Instagram, segue lá também, porque é por onde a gente vai trocar uma ideia, fechado? Então, eu já espero você por lá, beleza? Então, essa primeira semana foi assim, foi uma rodagem no total, deu 45 km, 870 metros, uma média aí de 5 horas e 42 minutos de rodagem. E é isso, essa foi então a minha primeira semana desse novo ciclo para maratona, na primeira maratona, né, internacional de São Paulo, tá certo? Siga no Instagram, @Corrida On Demand. É isso aí, meu jovem. Estamos de volta. Eu quero saber o que você tá achando do programa. Tá gostando desse jeito novo de fazer o Corrida On Demand? Manda aí, tá bom? Se atrapalhou todinho, me atrapalhei todinho, gente. Por quê? Pra variar, como vocês sabem, eu gosto muito, eu venho da escola do rádio. E por mais que eu esteja estudando educação física, mas eu gosto dessa coisa de fazer a coisa ao vivo, né? E eu preciso fazer dessa forma porque não dá tempo de fazer o negócio editado, bonitinho e tal. Então, eu vou improvisar aqui, vamos interagir. E, enfim, espero que você esteja gostando, tá? Já comenta aí se tá ficando legal. E aí, agora eu queria falar com vocês um pouco desse processo de como eu tô me preparando para todo esse ciclo, né? Como eu disse, eu separei 4 dias na semana para poder fazer os treinos de corrida. Acabei de compartilhar com você então quais foram os treinos que eu fiz essa semana. Na próxima semana o treino já tá pronto, onde eu vou estar fazendo já na segunda-feira mais um treino de tiro, depois tem um ritmado, mais um fartlek e também um longão no final de semana, no sabadão. Então, essa vai ser a minha programação para essa semana. E tudo isso está sendo baseado, gente. Como eu estou na faculdade, eu já estou fazendo alguns workshops para treinamento de corrida, tenho conversado com muitos treinadores que têm me ajudado na elaboração dessas planilhas aqui. Então, nenhuma informação que eu estou passando aqui é para você seguir, tá? Eu estou compartilhando o que eu estou fazendo, né? Até para poder validar esse meu processo de aprendizagem, de professor de educação física, de um futuro treinador de corrida. Então, eu estou compartilhando todo esse meu processo aqui, tá? Esse processo que eu tô fazendo não vale de treinamento para você, tá? Não adianta você copiar aqui, vou fazer igual. Não faça isso, tá? Procure um professor habilitado, procure uma assessoria habilitada para que você possa ter o seu treinamento de corrida aí, tá? Isso aqui é só uma base do que eu tô fazendo, né? Já me preparando para essa nova etapa lá na frente. Então, são 2 maratonas por enquanto, como eu disse que eu tenho, Maratona Internacional de São Paulo e SP City, os preparativos, 4 dias na semana para corrida, no mínimo 2 treinamentos para fortalecimento. O dia que der, com relação para poder ajustar trabalho, né, treinamento, família, então no mínimo 2 dias de treinamento de força, tá? Então essa tá sendo a minha base, tá? E o treinamento aí bastante intenso para poder dar conta e suprir essa necessidade que essas 2 maratonas elas precisam, né? Porque afinal termino a maratona de abril, Maratona Internacional de São Paulo, eu continuo na verdade, né, no processo até julho. Então, lógico, né, vai ter um ajuste aí de volume, né? A ideia é continuar com volume alto, então eu vou conseguir ajustar algumas coisas, mas esse é o primeiro plano. Se mudar alguma coisa no meio do caminho, eu vou estar compartilhando com vocês aí também, porque a ideia é compartilhar todo esse processo, né, para essa maratona. Lembrando que vai ser a minha 4ª maratona já, né? Então, maratona, acho que depois eu vou fazer um episódio só para falar sobre maratonas, porque é algo
muito ímpar, é algo muito singular, eu costumo dizer. Eu não sei se você já fez uma maratona, se você não fez ainda, tem vontade de fazer, bora trocar essa ideia. Se você já fez maratona, comenta aí também como é que é o seu sentimento com relação à maratona, mas isso a gente vai falar um pouco melhor em outro programa. Eu quero até ver se eu trago outras pessoas aqui pra gente falar sobre isso, tá bom? Então é isso, 4 dias de treino de corrida, 2 dias de treino de fortalecimento, tá certo? Então esse tem sido a minha preparação, será a minha preparação até essas maratonas que já estão chegando aí, beleza? Bom, é isso, senhoras e senhores. Falei dos vlogs que tá acontecendo, né? Falei das provas. Se eu não falei, acho que foi na outra gravação. Acho que foi na... Bom, não sei. Bom, tá rolando vlog, tá bom? Tá rolando vlog de provas, de eventos, de corrida. Acompanha no YouTube que é importante, tá? Projetos para divulgar as provas, como eu fazia antes. O História da Corrida não. O Próximas Corridas. Pretendo voltar a gravar. Esse programa, ele voltando ao ar, será apenas em áudio, tá? Então para você que acompanha no YouTube aí, pode ser que suba aqui alguma versão em áudio. Para quem tem o hábito de ouvir podcast no YouTube Music, no aplicativo do YouTube, tá? São feeds diferentes, então a gente acaba limitando eles de forma diferente, tá? Então pode ser que tenha a versão em áudio também no YouTube, tá? Mas a intenção é distribuir esse conteúdo apenas no feed para podcast. Por quê? Porque dá um baita de um trabalho fazer esses catados de provas aí, tá? Para poder divulgar. E às vezes em vídeo acaba passando... Enfim, se vocês quiserem vídeo também, comenta aí, tá? Se quer essa versão em vídeo também, eu gravo e aí vocês consomem, né, esse conteúdo da melhor forma. Então, vou voltar a fazer esse próximas corridas, tá? Para divulgar principalmente provas de baixo custo, tá? Então, se você souber de alguma prova aí que tá acontecendo na sua região que é de valor acessível, tá bom? Manda aí que a gente vai divulgar aí e vamos fomentar, né? Continuar encorajando as pessoas a participarem das provas, tá? O Histórias da Corrida demora um pouquinho mais para produzir, porque demanda mais tempo, né? Curadoria de conteúdo, né? Checar as informações para ver se está correto, mas é um projeto muito bacana que eu quero voltar a fazer também. Histórias da Corrida só entra realmente na versão em podcast, então por isso que é importante, ouça sempre a versão em podcast no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, Podcast Addict, Castbox, enfim, aonde você preferir ouvir seu podcast, tá bom? Por ser um programa mais uma espécie de documentário, vamos dizer assim, né? Então ele demora um pouquinho mais para sair, mas eu quero voltar a fazer ele também em 2026, tá bom? Já falei também dos comentários, então vou colocar aqui na inserção dos programas, né? Comentários no YouTube, do Spotify, a gente vai trazer aqui a sua participação na programação do Corrida On Demand também, beleza? E as entrevistas que a gente fazia desde o início do programa, desde o primeiro ano em 2024, começamos também em 2025, fizemos alguma coisa. Vamos voltar a fazer também em breve, tá? Ainda não tem uma data, né? Mas provavelmente em 2026 eu volto a fazer os nossos bate-papos e se vocês toparem, se vocês participarem ao vivo também, a gente faz em formato de live. Eu volto a fazer em formato de live como era antigamente, tá bom? Então, comentei. Por isso que é importante a participação de vocês, né? A gente demora um pouquinho para fazer esse programa aqui, porque é um programa que particularmente eu me preocupo, porque é um programa que eu gostaria de ouvir. Então, de repente, se você curte, né? Se você gosta desse tipo de programa, comenta aí, porque eu quero saber a sua opinião. Eu quero ouvir se você curte, se você não curte, o que você gosta, o que você não gosta. Mais pra frente acho que eu vou até lançar depois uma espécie de enquete, né, no Google Formulário para vocês poderem preencher. No próximo programa eu falo mais sobre isso, beleza? Mas enfim, por enquanto, comenta no Spotify, comenta no YouTube, comenta no Instagram, né, o que vocês querem, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, comenta aí, porque eu vou ler e vou compartilhar aqui no próximo episódio, fechou? Vou fazer aqui esse resumão do que aconteceu na semana, sempre, possivelmente, né, aos domingos, tá? Então, mas vai sair, pelo menos um por semana tem que sair, fechado? Meu compromisso com você pra gente poder voltar com Corrida On Demand. E é isso, gente, eu tô feliz demais de estar aqui fazendo esse programa, de voltar a gravar, de voltar a conversar com vocês. Esse projeto nasceu com essa intenção de falar de corrida de rua, incentivar pessoas a correrem, a terem esse hábito, né, de correr, o quanto ele faz bem para as pessoas
e, enfim, me ajudou pra caramba em muitos momentos. E a minha intenção é exatamente essa, é incentivar e encorajar outras pessoas a começarem a correr. Então, esse é meu objetivo. Acho que o último recado que eu posso deixar aqui, né, é uma coisa que as pessoas falam muito, né, na corrida de rua, a questão da performance, seja de uma forma lenta, seja de uma forma rápida. Todo mundo na corrida de rua busca uma performance, né? A performance, ela existe, ela é real, né? Seja para RP, né? Seja para terminar uma prova, a performance, ela tá sempre ali. Mas nunca deixe essa performance roubar, né? Subtrair a sua alegria de correr. Não deixa, sabe, que qualquer situação assim possa tirar essa sua motivação de continuar correndo. Porque correr é bom demais, correr foi o que me ajudou em partes também, né? A não cair numa depressão, enfim, foi que me dá a alegria de continuar a progredir, sabe? Cada quilômetro que eu consigo vencer, cada desafio que eu me coloco na corrida, que eu consigo superar, essa lição me leva para outras situações, para outros momentos, e isso é muito legal. Poxa, se eu conseguir correr 21 km, se eu conseguir fazer uma maratona, quer dizer que eu consigo superar mais coisas na minha vida. Isso é muito legal. Isso são coisas que a corrida tem me ensinado. E eu queria finalizar esse programa, né, compartilhando essa ideia com você. Então, não deixe a corrida perder o sentido para você, tá bom? Se divirta sempre, curta cada quilômetro. Não importa se o seu pace é de 15 dias úteis ou se o seu pace é de 3, de 4,30, não importa. Se divirta em cada quilômetro, curta cada momento, respeite o seu corpo, é muito importante. E é isso, gente. Eu sou o Thiago, eu vou ficando por aqui. Esse é o nosso programa de número 78. É bom demais estar aqui gravando e eu vou finalizar esse programa com vocês com esse som, mais um som do Corrida On Demand. Obrigado pela tua audiência, tamo junto e a gente se vê no próximo programa. A gente se ouve ou a gente se encontra no próximo programa. É isso aí, valeu, tchau! Cada prova uma nova lição, no ritmo do corpo a superação. A rua é meu palco, o mundo assiste, aplaude o esforço que em mim existe. Quando o cansaço tenta me parar, ouço a voz que me faz continuar. Corrida On Demand tá sempre aqui, minha trilha sonora pra nunca desistir. Corrida On Demand, meu guia, meu farol, comigo onde vou. No treino de longão, cada treino é vitória, cada recolha eu vibro, meu destino eu escrevo, é o meu infinito. Corrida On Demand.